Ela atravessava o corredor sorrindo, sem imaginar o que a esperava. Tudo estava pronto para o casamento do ano, até que ele pegou o microfone com as mãos trêmulas e disse: Eu perdi tudo. O salão parou. Sorrisos congelaram. O homem mais admirado daquela sala acabava de se despir da imagem perfeita. E ali, diante do altar e do país inteiro, Miguel fez sua última escolha. Mas o que ninguém esperava era o que Helena faria depois de ouvir a verdade. O salão Grande Aurélia parecia um sonho esculpido em dourado. Lustres de cristal pendiam como constelações sobre as mesas impecáveis, onde políticos, empresários e influencers disputavam olhares. O casamento de Miguel Diniz, o gênio da educação digital, com Helena Vasquez, estilista queridinha da mídia, era o evento do ano. Tudo parecia orquestrado com perfeição. Mas por dentro, Miguel tremia. Ele enxergava Helena no fundo do corredor, vestida de luz, caminhando com a leveza de quem acredita no amor. Mas ele já não acreditava em si mesmo. Nas últimas semanas, sua startup desmoronara como um castelo de cartas. Dívidas, demissões, bloqueios judiciais. E ninguém ali sabia. Quando ela chegou ao altar, o celebrante fez o gesto para começar. Miguel levantou a mão. Pegou o microfone. Antes de continuarmos, preciso contar uma coisa. A sala congelou. Os violinos pararam. E então ele disse, com a voz firme e trêmula ao mesmo tempo: Eu perdi tudo. Miguel Diniz não nasceu rico. Pelo contrário, cresceu num apartamento de 2 cômodos na zona norte de Florianópolis, onde o som da televisão dividia espaço com o barulho do vizinho batendo prego na parede. A mãe, professora da rede pública. O pai, ausente desde os 6 anos. Miguel aprendeu cedo a contar moedas e calar sentimentos. Mas ele tinha algo raro, uma fome de transformar. Aos 19, vendia cursos online que ele mesmo criava. Aos 25, fundou a EduMind, uma startup de tecnologia educacional que prometia revolucionar o ensino no país. Em 3 anos, virou capa de revista, deu TEDx, comprou uma cobertura e, por um tempo, acreditou que era intocável. Miguel parecia feito de luz, carismático, criativo, inquieto, mas por trás da confiança havia um medo que o assombrava. Voltar a ser invisível, voltar para o silêncio do nada. Foi nesse palco de aparências que Helena apareceu. Eles se conheceram num painel sobre inovação e arte. Enquanto outros elogiavam o currículo dele, ela perguntou: Você é feliz fazendo isso tudo? Ele ficou em silêncio. E soube ali que ela era diferente. Helena não era impressionada por status, fazia seus próprios vestidos, vivia num loft alugado e tinha uma calma que desarmava. Em pouco tempo, jantares viraram viagens, viagens viraram planos. E o pedido de casamento veio numa tarde de chuva, dentro de um carro, sem anel, só com verdade. Ela disse sim com um sorriso, não pelo dinheiro, pelo homem. Mas o homem por trás do império estava afundando. A EduMind começou a ruir após uma denúncia de irregularidade em licitações públicas. Um escândalo que ele jurava ser injusto, mas que afastou patrocinadores, fechou contratos e congelou contas. Em vez de contar, Miguel tentou consertar. Emprestou o nome para outros negócios. Vendeu ações escondido. E continuou sorrindo. Quanto mais o casamento se aproximava, mais a mentira crescia. Ele a amava. Mas sentia que estava arrastando Helena para um abismo. Na noite anterior à cerimônia, Miguel não dormiu. Sentado na sacada do hotel, encarando a cidade que um dia o aplaudiu, ele sentiu a verdade pesando no peito como concreto. Foi ali que ele decidiu. Ou casava sendo real, ou não merecia casar. Miguel nunca desejou mansões, iates ou capas de revista. Ele dizia isso, mas ninguém acreditava. E talvez, por um tempo, nem ele mesmo. Durante os anos de ascensão, quando os números subiam em ritmo vertiginoso, era fácil confundir sucesso com propósito. Mas o verdadeiro desejo de Miguel era outro.
era construir um lar onde ele nunca tivesse que fingir, onde pudesse deixar o sapato na porta sem medo do julgamento, rir alto sem pensar no eco e deitar ao lado de alguém que conhecesse seus fracassos e, mesmo assim, ficasse. Ele queria, mais do que tudo, quebrar o ciclo de silêncio que marcou sua infância. Seu pai, alcoólatra e ausente, nunca disse "eu te amo". Sua mãe, mesmo amorosa, sempre dizia que não dava tempo para sonhar. Em casa, vulnerabilidade era luxo. Mostrar fraqueza era perigoso. Então Miguel aprendeu a vencer, porque achava que vencendo ele seria visto. E sendo visto, seria amado. Quando conheceu Helena, esse desejo calado ganhou forma. Ela não parecia se importar com o que ele podia oferecer. No primeiro encontro, dividiu um prato simples com ele e pediu sobremesa com a naturalidade de quem não está tentando impressionar. Miguel, acostumado a mulheres que pesquisavam seu nome no Google antes do café, sentiu algo estranho. Ele estava relaxado. E isso, para alguém como ele, era novo. Com o tempo, o amor dos dois foi se moldando ao cotidiano, não aos flashes. Era Helena sentada na bancada da cozinha, desenhando vestidos enquanto ele revisava contratos. Era o silêncio confortável no carro depois de um dia difícil. Era o cuidado, a leveza e a sensação de que com ela ele não precisava performar. Por isso, o casamento não era apenas um evento, era para Miguel a chance de encerrar um ciclo. Casar com Helena significava fundar uma nova história, criar um lar onde seus filhos não precisariam esconder lágrimas, onde não existiria o peso da perfeição, onde amar e ser amado não dependesse de status, mas de verdade. Mas havia um problema. Ele não estava sendo verdadeiro. Nos meses que antecederam a cerimônia, enquanto ela escolhia flores e músicas, ele escolhia quais contratos vender às pressas. Helena falava em lua de mel e ele respondia com sorrisos automáticos, enquanto tentava renegociar dívidas com advogados que antes o tratavam como estrela. A cada mentira, o sonho real se distanciava. O desejo de Miguel era claro. Ele queria ser digno daquele amor. Queria chegar ao altar limpo, inteiro, mesmo que falido, mas tinha medo. Medo de perdê-la. Medo de ser rejeitado não por um erro de negócio, mas por mostrar que era humano demais. Nas semanas finais, ele começou a ensaiar a confissão. Em frente ao espelho, no banho, no escuro do carro. Sempre parava no meio. Não é o momento certo, dizia a si mesmo, depois da cerimônia, depois da lua de mel. Só mais um tempo, mas quanto mais ele adiava, mais se envergonhava. Estava sujando tudo o que mais prezava, a confiança dela. E então veio a noite anterior ao casamento. Miguel olhou pela janela do hotel, vendo as luzes da cidade piscarem como lembretes de tudo que ele construiu, e estava prestes a perder. Helena dormia no quarto ao lado, provavelmente sorrindo nos sonhos com o dia seguinte. E ele chorava em silêncio. Foi aí que algo mudou. Miguel percebeu que se continuasse fingindo, não estaria protegendo Helena. Estaria traindo o que eles construíram. O amor deles nasceu da honestidade e talvez só pudesse sobreviver nela. Não era sobre salvar o casamento. Era sobre se permitir ser quem ele era, um homem tentando acertar, mesmo depois de errar. Seu desejo, afinal, não era que Helena o amasse pelo que ele parecia ser, mas pelo que ele era, mesmo quando tudo caísse. E tudo já tinha caído. A queda não foi um estouro. Foi uma sequência de estalos silenciosos. Começou com a rescisão de um contrato milionário com o governo de São Paulo. Depois, uma auditoria inesperada no sistema da Edumind encontrou inconsistências em dados de acesso. Miguel sabia que não havia fraude, mas o dano já estava feito. Bastou uma matéria sensacionalista, 3 acionistas assustados e um rumor mal explicado para que tudo desabasse. Ele ainda tentou controlar os danos, ligava para parceiros antigos, vendia participações, antecipava lucros,
mas os e-mails voltavam com respostas curtas, ou pior, sem resposta nenhuma. Mesmo assim, manteve as aparências. Participava de eventos, sorria para fotos, fazia posts otimistas. Helena, intuitiva como era, notava algo estranho. Às vezes perguntava: "Está tudo bem mesmo?" E ele respondia com um beijo, um abraço, só um pouco de estresse. Mas o estresse era um eufemismo para desespero. Na semana anterior ao casamento, a empresa que faria a cobertura fotográfica exigiu pagamento adiantado. O decorador ameaçou cancelar. Miguel sacou o que restava de um fundo pessoal e vendeu seu carro, sem dizer a Helena. Quando ela perguntou onde estava o veículo, ele respondeu: "Na revisão." Mentira pequena, mas sintomática. Ele não queria envolver Helena no caos. Queria protegê-la, mas na prática estava excluindo-a e, sem saber, afastando-a. O cerco se fechava. A imprensa começava a perguntar por que a Eduminde desaparecera das redes. Alguns amigos próximos sumiram. Um deles, que seria padrinho, enviou uma mensagem protocolar cancelando presença. Mudança de agenda. Miguel sabia que era medo de se associar ao nome dele. Numa tarde abafada, Miguel recebeu a ligação mais dura. Seu advogado, com a voz seca, disse: "O Ministério Público abriu investigação formal. A imprensa deve saber ainda esta semana." Ele desligou e vomitou no banheiro do próprio escritório. Era oficial. Ele estava afundando, e afundando sozinho. À noite, foi ao ateliê de Helena. Ela estava ajustando um vestido de noiva de uma cliente. Miguel ficou parado na porta por longos segundos, observando a delicadeza com que ela segurava a renda. Ela olhou para ele, sorriu e disse: "Você tem estado tão quieto. Tá tudo certo, amor." Ele quis contar. Tudo. Quis ajoelhar ali mesmo e dizer: "Eu menti, estou falido, me perdoa." Mas ele apenas sorriu e respondeu: "É só o peso da responsabilidade." Ela acreditou. Porque amava. Porque confiava. E isso doeu mais do que qualquer manchete. Naquela noite, ele não dormiu. Pegou o laptop e leu cada cláusula de cada contrato. Tentava achar uma saída, uma brecha, mas o que encontrou foi apenas o eco da própria arrogância. Miguel havia construído tudo sem sócios majoritários. Sempre quis ter controle absoluto. Agora controlava a queda. Sozinho. Era irônico. No dia seguinte, os pais de Helena o chamaram para um almoço. Roberto, o pai, já deixara claro que não o aprovava. Considerava Miguel instável, movido por emoção. Durante o almoço, ele comentou com um tom velado: "Sucesso rápido demais costuma ser instável. Espero que minha filha não esteja se iludindo." Miguel apenas sorriu, por fora. Por dentro, sentia que estava mesmo iludindo todos, inclusive a própria noiva. Na volta do almoço, Helena comentou: "Meu pai é difícil, né? Mas tudo bem, eu te escolhi." Aquilo partiu Miguel ao meio. Ela acreditava nele, a única que ainda acreditava. No penúltimo ensaio da cerimônia, Miguel sentiu o terno apertar. Não pelo corte, mas pela mentira. Era como se a roupa não coubesse mais, como se ele tivesse crescido para fora daquela ilusão. Seus olhos encontraram os de Helena, sorrindo, leve, segura. E ele, por dentro, gritava. Nos bastidores, uma funcionária do cerimonial comentou em voz baixa: "Esse casal é perfeito, parece até de filme." E Miguel pensou: e se esse for o fim do filme? E se o terceiro ato for a ruína? A cada hora, a verdade se tornava mais insuportável. Ele sabia que, se entrasse naquele altar sem dizer nada, talvez nunca mais tivesse coragem de dizer. A mentira viraria a base do casamento. E uma base assim apodrece. No fim daquela tarde, Miguel escreveu uma carta, sem destinatário, apenas para si mesmo. Dizia: "Se amanhã eu tiver coragem, não será para salvar a minha imagem, será para salvar o que nos tornava reais." Ele ainda não sabia como faria, mas já sabia, ou contaria a verdade, ou perderia o que mais amava, mesmo que ela não fosse embora. O salão estava impecável,
como se tivesse sido montado dentro de um sonho. Luz âmbar escorrendo dos lustres, um quarteto de cordas afinando os últimos acordes e fileiras de cadeiras alinhadas como soldados de um espetáculo. No fundo, Helena, vestida de seda branca com flores costuradas à mão, sorriu para a organizadora. Ela parecia leve, feliz. Não sabia que o espetáculo estava prestes a virar tragédia. Miguel estava parado ao lado do celebrante, tenso, as mãos frias, o maxilar travado. Observava cada movimento como quem assiste o tempo se esgotar. Sabia que não haveria volta. Aquela seria a última mentira, ou o primeiro passo fora da armadura. Os músicos começaram a tocar. A plateia se ajeitou nas cadeiras, influenciadores ergueram os celulares. Era o momento. Quando Helena surgiu na entrada do salão, todos se levantaram. Ela parecia flutuar. Seus olhos encontraram os de Miguel, e ela sorriu com a certeza de quem acredita no que está construindo. A confiança dela atravessou o peito dele como um estilhaço. Miguel deu 2 passos à frente, respirou fundo e levantou a mão. O celebrante parou. Os músicos silenciaram. Os celulares tremeram em mãos confusas. Miguel pegou o microfone. Antes da gente continuar, eu preciso falar uma coisa. Algumas pessoas riram achando que era mais uma surpresa romântica, mas bastou o tom da voz dele e o silêncio repentino na sua respiração para o ambiente mudar. Miguel olhou para Helena. Seus olhos estavam fixos nele. Ainda não entendia, mas algo em seu rosto começava a endurecer. Eu perdi tudo. As palavras vieram como pedras, secas, diretas, tudo. A empresa, os contratos, as contas. Eu escondi isso de vocês, escondi dela, porque eu tive medo. O salão congelou. Os convidados se entreolharam. Alguém tossiu. Um homem abaixou discretamente o celular. Outra mulher deixou escapar um "meu Deus". Miguel respirou fundo, mas a voz começou a falhar. Eu achei que conseguiria resolver a tempo. Achei que dava para manter a imagem, até passar, mas não deu. E hoje eu não tenho mais nada para oferecer, nem a ela, nem a ninguém aqui. Silêncio. Helena ainda não se mexia. O buquê pesava em suas mãos. Seu peito subia devagar, como se buscasse ar dentro de um mar denso. Mas seus olhos estavam nublados. O primeiro a se levantar foi o pai dela. Roberto Vasques, terno cinza claro, rosto rígido, caminhou lentamente até o centro do corredor. A sala o observava em expectativa muda. "Isso é um ultraje", ele disse. A voz cortou o ar como lâmina. "Você traz minha filha até aqui, diante da imprensa, da nossa família, dos amigos, e faz dela uma peça do seu espetáculo de fracasso?" Helena tentou falar, mas o pai ergueu a mão. "Você não é um homem. É uma farsa." Miguel ficou imóvel. Não reagiu. Cada palavra era um soco, e ele não pretendia revidar. Roberto virou-se para a filha. "Vamos embora, Helena. Ainda dá tempo." Ela permaneceu parada. Não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Miguel, mas cheios de algo que ele não conseguia decifrar. Raiva, tristeza, amor, tudo junto. Isabel, a mãe, caminhou até ela, sussurrando algo que ninguém ouviu. A plateia se dividia entre indignação e constrangimento. Alguns começaram a se levantar. O cerimonialista apagou discretamente as luzes laterais. Os músicos já haviam saído da sala. Miguel baixou o olhar. "Me desculpa", disse, sem microfone agora, só para ela. "Eu devia ter contado antes. Eu queria ser alguém melhor por você, mas fui covarde. E agora, talvez eu tenha te perdido." Helena ainda não respondeu. A humilhação não estava apenas no que ele disse, mas em como o mundo reagia à verdade. Olhares de julgamento, sorrisos de canto de boca, celulares voltando a gravar. Roberto se aproximou dela mais uma vez. "Vamos, não se arraste com ele." Helena finalmente se moveu, deu um passo à frente. A plateia ficou em silêncio. Ela olhou para o pai. "Se eu for, vai ser porque eu quero, não porque você mandou." Roberto franziu a testa, mas se calou.
Ela voltou-se para Miguel, aproximou-se devagar, as câmeras apontadas, o mundo inteiro esperando por um escândalo, uma fuga, um tapa. Ela estendeu a mão, tocou o rosto dele e disse: "Obrigada por dizer a verdade." Virou-se para os convidados, agora inquietos. "Vocês vieram por um espetáculo, mas isso aqui é só a vida real. E a vida nem sempre é bonita." Devolveu o buquê à cerimonialista. "Eu preciso de um tempo, mas não preciso de plateia." E saiu, sozinha. O salão, aos poucos, se dissolveu. O casamento não aconteceu, mas ninguém que estava lá jamais esqueceu o que aconteceu naquele altar. O corredor do hotel parecia mais longo naquela noite. Helena caminhava devagar, os passos ecoando entre as paredes silenciosas, o vestido ainda arrastando pelo carpete como um lembrete de tudo que não aconteceu. Quando chegou à suíte nupcial, fechou a porta com calma. Não trancou, só encostou. Ficou de pé no centro do quarto, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. As flores ao lado da cama ainda exalavam perfume. As taças de champanhe continuavam intocadas. Uma playlist romântica tocava baixo no fundo, ridícula agora, como se zombasse da realidade. Ela não chorou, não de imediato. Apenas tirou o véu, depois os brincos e deixou os sapatos no canto. A cada peça removida parecia arrancar também uma camada da imagem que haviam esperado dela. A noiva perfeita, sorridente, obediente. Aquela que não causava problemas. Se sentou na poltrona, encolhida, encarando o reflexo no espelho. A maquiagem ainda intacta, o olhar, não. Havia algo quebrado ali. Mas não era só tristeza. Era confusão. Era a sensação de ter sido pega em dois mundos que nunca conversaram, o da expectativa e o da verdade. Ela pensava em Miguel, pensava nas conversas na cozinha de madrugada, quando ele a ouvia falar sobre as inseguranças com seu corpo, sobre o medo de não ser estilista o suficiente para a indústria. Pensava no jeito como ele prestava atenção, como a tocava sem pressa. Ele era tudo, menos falso. E, ao mesmo tempo, mentiu. Helena sempre se orgulhou de sua intuição. Achava que perceberia se algo estivesse errado, mas não percebeu. Ou não quis perceber. Talvez tenha ignorado os silêncios dele nas últimas semanas, ou o olhar cansado que aparecia quando achava que ela não via. Talvez ela tenha, também, querido demais que tudo desse certo. Seu celular vibrava incessantemente. Mensagens dos pais, da assessora de imprensa, de amigas querendo saber o que de fato aconteceu. Ela desligou o aparelho. Precisava de ar. Saiu da suíte. Caminhou pelos corredores vazios do hotel até o terraço. De lá, via-se o mar, negro e sem horizonte. Era estranho como, mesmo diante do oceano, ela se sentia confinada. Ali, sozinha, Helena finalmente chorou. Mas não foi um choro de raiva, nem de pena. Foi o choro de alguém que teve um sonho arrancado pelas raízes, mas que ainda não sabia se devia plantar outro ou apenas deixar a terra descansar. Ela lembrou da última vez que alguém foi sincero com ela daquela forma. Foi sua avó no leito de morte dizendo: "A vida vai te pedir coragem em momentos onde tudo em você quer fugir, e às vezes só coragem não basta. Você vai ter que perdoar para continuar andando." Naquela noite, Helena não tomou nenhuma decisão, apenas existiu. Enquanto isso, em outro canto do hotel, Miguel estava no salão vazio. As luzes já tinham sido apagadas, as flores desarrumadas. Ele estava sentado em uma cadeira, sozinho, o paletó aberto, a gravata jogada sobre a mesa. Não tinha chorado. Ainda não. Mas sentia um buraco no peito, como se algo tivesse sido arrancado com a força de um terremoto. As palavras do pai de Helena ecoavam. As reações, os olhares. Mas nada doía mais do que o silêncio dela. O silêncio dela foi pior que qualquer grito. Ele se perguntava se tinha feito certo, se não teria sido melhor deixar o casamento acontecer e contar depois. Se havia sido egoísta em estragar tudo ali, no altar, com tanta gente olhando.
Talvez tenha sido. Mas também, talvez tenha sido o único momento em que realmente foi ele mesmo. Lembrava-se da expressão dela ao ouvir a verdade. Primeiro choque, depois incredulidade. Mas também um lampejo, um reconhecimento, como se uma parte dela soubesse. Como se a verdade, por mais dolorosa que fosse, também fosse familiar. Ele não sabia se ainda a tinha, mas sabia que não podia mais voltar a ser o homem que escondia. A noite avançou. Ambos, em seus silêncios, pensavam no outro, e em tudo o que ainda poderia nascer daquelas ruínas. Na manhã seguinte, Helena acordou com o sol entrando pelas frestas da cortina, o vestido ainda pendurado, os olhos inchados, mas havia uma nova clareza. Ela não sentia mais vergonha. Sentia algo diferente, um tipo estranho de paz, porque agora finalmente tudo estava às claras. Pegou um casaco e saiu. Não sabia onde ele estava, mas sabia onde procurá-lo. Desceu até o salão. Estava vazio, como esperava, mas as portas para o jardim estavam abertas. Seguiu o som das ondas, e lá estava Miguel, sentado no deck de madeira, olhando o mar, de costas. Ela não falou. Apenas se aproximou. Ele se virou devagar, os olhos vermelhos, mas ainda firmes. Não havia expectativa no olhar dele, apenas presença, apenas ele. E ela ficou ali, de pé, diante do homem que a amava e a havia decepcionado. Nada foi dito, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, não estavam encenando nada. Você já confiou em alguém e foi pego de surpresa pela verdade? Já sentiu seu coração dividido entre a dor da decepção e a lembrança do que foi real? Se sim, comenta apenas sim aqui embaixo. É só isso. Só para eu saber que você me entendeu. Que você já esteve nesse lugar também. Às vezes, um simples sim carrega tudo o que a gente não consegue explicar. Miguel não disse nada. Apenas fez um leve aceno de cabeça quando Helena se aproximou. Não havia mais máscaras entre eles. Não havia também respostas prontas. Apenas o som do mar e o silêncio que pela primeira vez parecia sincero. Ela se sentou ao lado dele, com as mãos entrelaçadas no colo. Não o tocou. Não sorriu. E isso, para ele, já era muito mais do que esperava. Foram minutos sem falar. Depois, Helena respirou fundo. Eu não sei o que isso aqui ainda é, ela disse. Mas também não quero decidir nada no meio do barulho dos outros. Miguel assentiu. Sentiu um nó apertar na garganta. Eu entendo. Você podia ter mentido até o fim, ela continuou. Podia ter casado comigo e me contado só depois. Mas você não fez isso. Por quê? Ele demorou para responder. Olhou o mar como se buscasse uma resposta lá dentro. Porque eu vi você entrando e percebi que se eu não dissesse a verdade ali, eu ia estar casando com alguém que merecia tudo de mim e recebendo só o que sobrou. Eu não aguentei. Helena assentiu, os olhos ainda fixos no horizonte. Você me humilhou, ela disse. Não só por contar na frente de todo mundo, mas por me excluir disso antes. Eu sou adulta. Eu teria preferido saber quando ainda dava para tentar com você, antes do altar, não depois. Miguel abaixou a cabeça. Eu sei. E não tem desculpa para isso. O silêncio voltou. Mas agora era outro. Não era mais o silêncio da fuga. Era o da escuta. Helena fechou os olhos por um instante. Lembrou da primeira vez que ele apareceu no ateliê dela com uma sacola de marmita dizendo: trouxe comida e tempo. Tem lugar para mim aí? Lembrou da risada dele quando ela queimou o arroz, do jeito como ele apertava sua mão em eventos quando sentia que ela estava ansiosa. Ele tinha falhado. Mas nem tudo era mentira. A confiança estava abalada, mas o amor ainda estava ali, mesmo que quieto, ferido. Eu não sei se dá para voltar ao que a gente era, ela disse por fim. Mas talvez a gente não precise voltar. Talvez seja para começar de outro jeito. Ele a olhou. Havia algo diferente nos olhos dela agora. Não era perdão, ainda não. Era escolha. Escolha de não deixar que o erro de alguém apagasse a própria coragem de sentir.
E o que você quer agora? Miguel perguntou cauteloso. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: quero ficar longe de tudo por um tempo, da imprensa, dos meus pais, de tudo isso. Ele assentiu. Eu entendo. Quer que eu suma também? Ela o olhou. Não, quero que a gente suma junto, mas sem promessas, sem rótulo, sem obrigação, só um tempo para respirar, para ver se o que sobrou ainda é suficiente para construir alguma coisa nova. Miguel sentiu o coração acelerar. Não era um recomeço romântico. Não era um final feliz cinematográfico, mas era a chance mais real que ele já teve. Eu topo, ele respondeu. Com você, até o nada parece algum lugar. Ela sorriu pela primeira vez desde o altar. 2 dias depois, deixaram o hotel pela porta de serviço. Nenhum dos dois avisou a imprensa. Nem os pais, nem os amigos. Pegaram o carro de um amigo de Miguel, jogaram 2 malas no porta-malas e seguiram para o litoral sul de Santa Catarina, onde um antigo cliente de Helena ofereceu sua casa de campo. A casa era simples, rústica, sem Wi-Fi, sem sinal de celular em alguns cantos, mas era silenciosa. E para os dois, isso bastava. Ali, Miguel começou a acordar sem susto, sem notificações, sem dívidas batendo à porta. Começou a escrever em um caderno velho que achou na casa. Ideias, memórias, medos. Era sua forma de entender o que estava sentindo. Helena, por sua vez, voltou a costurar, não vestidos de noiva, mas peças soltas, feitas à mão. Redescobriu o prazer de criar sem prazo, sem vitrine, sem desfile. Criava como forma de respirar. Eles conversavam à noite, à luz de velas, sem roteiro. Às vezes riam, às vezes choravam, às vezes só ficavam em silêncio, olhando as estrelas que pareciam mais visíveis ali. Não houve pedidos de desculpa com discursos prontos. Houve presença. Miguel contou tudo o que não havia contado antes. Cada mentira, cada desespero, cada falha. Helena ouviu, interrompeu poucas vezes. E ao final, apenas disse: obrigada por não me esconder mais. Aos poucos, entre costuras e rabiscos, caminhadas longas e cafés amargos, algo começou a nascer. Não era o que tinham antes. Era outra coisa. Algo mais cru, mais imperfeito, mais verdadeiro. E embora nenhum dos dois soubesse o nome daquilo, sabiam que era deles. E por ora, isso era suficiente. Nos primeiros dias, tudo parecia suspensão, como se o tempo tivesse sido pausado, permitindo que Miguel e Helena respirassem depois de um afogamento longo. A casa onde estavam era pequena, feita de madeira, com janelas antigas e móveis desalinhados. Mas havia uma varanda voltada para o mato e o som constante de pássaros, um luxo que nenhum dos dois sabia que precisava. Ali, a reconstrução começou, não de empresas, nem de imagens públicas, mas deles mesmos. Miguel acordava cedo, mas sem pressa. Lavava a louça do jantar anterior, fazia café, lia em silêncio. Às vezes, escrevia em um caderno. Fragmentos de pensamentos, lembranças de infância, frases que começavam com "se eu tivesse dito antes". Helena passava horas sentada no chão, moldando tecidos em formas que não tinham função imediata. Era como costurar sem destino, e isso a libertava. Mas a transformação não foi constante, nem fácil. Na segunda semana, a realidade bateu à porta. Literalmente. O caseiro da casa entregou uma pilha de cartas, cobranças bancárias, intimações, uma notificação de penhora. Miguel passou o resto da tarde calado, encarando os papéis. Helena não perguntou, mas sentiu o peso voltar ao corpo dele. Naquela noite, eles discutiram pela primeira vez. Ela queria saber por que ele ainda não tinha pedido ajuda a ninguém. Você fala em recomeçar, mas não conversa com ninguém que possa te apoiar de verdade. Miguel explodiu. Porque eu tô com vergonha, Helena. Eu fui capa de revista. Eu dei palestra para ministro. E agora eu tenho que bater na porta de gente que me via como referência e pedir socorro? Helena não respondeu de imediato.
Apenas disse: então você quer reconstruir, mas ainda está tentando manter intacto o orgulho que te derrubou. Foi como um tapa sem mão. Ele saiu para caminhar. Ficou horas fora. E quando voltou, estava molhado da garoa e mais calado do que nunca. Mas naquela noite, pela primeira vez, dormiram na mesma cama, de costas um para o outro, mas ainda juntos. No dia seguinte, Miguel pegou o telefone e ligou para um ex-investidor, daqueles que não o abandonaram por completo. Não pediu dinheiro, pediu conselho, ouviu mais do que falou, e quando desligou sentiu algo inédito: humildade sem humilhação. Helena, por outro lado, reencontrava camadas de si que nem sabia que estavam perdidas. Voltou a escrever cartas para si mesma, como fazia aos 15 anos. Começou a desenhar vestidos que não tinham a ver com tendência, mas com sentimento. Em uma dessas tardes, enviou um e-mail para uma editora de moda independente, anexando 3 ilustrações sem assinatura. Não esperava resposta, mas recebeu, 2 dias depois, um convite para enviar mais. Ela chorou, sozinha, no banheiro. Não porque fosse sucesso, mas porque era dela. Nascia ali algo que não dependia de casamento, de sobrenome, de cenário. Era sua arte, crua e sem verniz. A vida na cabana seguiu nesse ritmo instável. Dias bons, dias ruins. Às vezes eles riam tomando café na varanda, às vezes se calavam por horas, sentados lado a lado. Mas havia um pacto silencioso entre eles. Ninguém fingiria mais. Certa manhã, Helena propôs algo. Vamos vender o que sobrou lá da cobertura e tentar abrir um ateliê pequeno. Você pode administrar. Eu crio. Miguel riu, sem ironia. Você ainda confia em mim com planilhas? Não, mas confio com cafés, luz do sol e paciência. O resto a gente aprende de novo. Ele aceitou, não com entusiasmo, mas com alívio. No mês seguinte, voltaram discretamente a Florianópolis. A cidade parecia outra, ou talvez eles estivessem diferentes demais para reconhecê-la. Miguel visitou a cobertura pela última vez, assinou os papéis da venda e saiu de lá sem olhar para trás. Alugaram uma sala pequena no centro histórico, um cômodo com 2 janelas, paredes descascadas e chão de madeira torto. Miguel lixou as janelas, pintou as paredes. Helena pendurou tecidos nas prateleiras e deixou as flores secarem no vidro. Não abriram com festa, nem com post no Instagram. Abriram com uma plaquinha na porta. Ateliê Horizonte. Devagar, mas com verdade. Não tinham fila de clientes, mas tinham dias em que uma mulher entrava, sentava e dizia: eu só queria conversar sobre um vestido que eu sonhei. E isso já bastava. Miguel imprimia panfletos, entregava nas feiras, ajudava com pedidos. Às vezes fazia contas, às vezes queimava o arroz, mas sempre voltava, sempre olhava nos olhos dela. Eles ainda não tinham falado em casamento de novo, nem precisavam. Estavam, enfim, construindo algo, não sobre os escombros, mas sobre o que sobreviveu a eles. Era uma terça-feira comum quando Miguel recebeu o e-mail. O remetente era da Universidade Federal, com um convite simples. Gostaríamos de tê-lo como palestrante em nossa Semana de Inovação e Recomeços. Sabemos da sua história. É justamente por isso que queremos ouvir você. Miguel leu o e-mail 3 vezes antes de fechá-lo. Sentiu o estômago revirar. Fazia quase 1 ano desde o colapso, e desde então ele havia desaparecido das manchetes, o suficiente para que o esquecimento começasse a tomar forma. Mas agora, o passado batia à porta e queria microfone. À noite, comentou com Helena, já esperando resistência. Mas ela não disse nem sim, nem não. Apenas olhou nos olhos dele e perguntou: você tem medo? Ele hesitou. Sim, muito. Então, talvez esteja na hora de ir. Miguel respirou fundo. Pensou em recusar, em se proteger. Mas havia algo mais forte, um impulso novo, não de recuperar prestígio, mas de falar sem máscara. Pela primeira vez, talvez, sem buscar admiração.
apenas sendo. No dia da palestra, o auditório estava cheio. A maioria jovens estudantes, alguns professores, um ou outro jornalista que ainda se lembrava do escândalo. Ele vestia uma camisa simples, barba por fazer, cadernos de anotações na mão. No palco, o mediador fez uma introdução curta. Hoje temos aqui alguém que, antes de ser um exemplo de sucesso, virou um retrato de queda, mas que escolheu continuar andando. Miguel subiu os degraus devagar. Quando pegou o microfone por um segundo, tudo pareceu antigo. O frio na barriga, os aplausos tímidos, o foco dos refletores. Mas havia algo novo também, um tipo de calma que ele nunca sentira. Ele não precisava mais convencer ninguém, apenas contar a verdade. Boa noite, eu sou Miguel e eu perdi tudo. Silêncio. Mas antes disso, perdi algo ainda mais valioso: a coragem de pedir ajuda. O público estava atento. Ele prosseguiu. Por anos, eu construí uma empresa que cresceu rápido demais. Ganhamos prêmios, manchetes, contratos. E com isso, cresceu também minha vaidade. Meu medo de falhar. Eu dizia que liderava por propósito, mas no fundo, eu só queria não ser invisível. Ele contou como escondeu a crise. Como chegou ao altar com medo. Como escolheu a verdade quando o mundo esperava espetáculo. E como, mesmo depois da queda, ainda teve que aprender a lidar com o orgulho que resistia. Falou sobre recomeçar numa cabana, sobre noites em claro, sobre entregar panfletos e queimar arroz. Hoje, eu administro um ateliê pequeno com minha companheira. Não temos lucros altos, mas temos tempo. E, acima de tudo, temos verdade. Pela primeira vez desde o colapso, Miguel ouviu aplausos. Não os mesmos de antes. Não em volume, mas em significado. Depois da palestra, foi cercado por alunos. Um deles disse: "Obrigado por não vir aqui com uma fórmula mágica, só com a sua história." Outro perguntou: "Você ainda tem vergonha?" Miguel respondeu: "Tenho, mas agora ela não me impede mais de aparecer." Quando saiu do auditório, já anoitecendo, Helena o esperava do lado de fora, sentada num banco, tomando café num copo de isopor. Ele sorriu. "Você veio." "Claro. Achei que você ia fugir no meio." "Pensei, mas achei que fugir de novo seria mais cansativo." Ela bateu com leveza no ombro dele. "Você foi bem e não me chamou de minha noiva nenhuma vez. Já é um avanço." Ele riu. Voltaram para casa a pé. O ateliê ficava a 10 quarteirões dali. No caminho, passaram por uma banca de jornal. Na prateleira, a capa de uma revista antiga ainda estava lá, desbotada. Miguel Diniz, o visionário da educação. Ele parou. Olhou por alguns segundos. E depois disse, quase num sussurro: "Eu acreditava que era isso que eu era." Helena segurou sua mão. "Você não era. E não é." Na semana seguinte, a palestra viralizou entre pequenos grupos de jovens empreendedores. Não virou trending topic, não virou matéria de capa, mas virou algo ainda mais importante: identificação. Miguel recebeu dezenas de mensagens, histórias de fracassos silenciosos, de pais de família, de mulheres que abandonaram tudo, de jovens com vergonha de pedir ajuda. E ele respondeu, um por um. Começou a publicar vídeos curtos sobre reconstrução emocional, não com dicas, mas com vivência. Falava sobre o medo de errar, sobre a vergonha, sobre o luto do que não volta. Cada vídeo começava com a mesma frase: "Eu sou Miguel e continuo tentando." O canal não explodiu, mas cresceu. Devagar, com comentários longos, profundos, reais. Um dia, um homem mais velho apareceu no ateliê. Usava terno caro, relógio de ouro, mas os olhos estavam cansados. "Você não me conhece, Miguel, mas eu conheci o seu pai. Trabalhamos juntos antes de ele sumir. Só queria dizer que você fez o que ele nunca conseguiu." Voltou. Miguel não soube o que responder. Depois daquele dia, escreveu a carta que há anos evitava. Para o pai. Não para enviar, mas para si. Uma carta de perdão. Não ao pai, mas a si mesmo,
por ter carregado por tanto tempo a obrigação de ser o que não era. No final da carta, escreveu: "Hoje eu não sou mais o homem que todos esperavam. Sou o homem que sobreviveu a si mesmo e que ainda ama, mesmo depois da queda." Quando entregou a carta para Helena ler, ela chorou. E naquela noite, pela primeira vez desde o não casamento, eles brindaram, não a uma nova fase, mas a um fim necessário. O fim da mentira, o fim do Miguel de antes e o início de um homem real. A repercussão da palestra foi lenta, mas constante. Enquanto os portais de notícias ignoravam a história, pequenos grupos começavam a compartilhar trechos do discurso de Miguel em páginas sobre saúde mental, empreendedorismo e reinvenção. O que ele disse no palco ressoava mais do que qualquer case de sucesso anterior. Porque pela primeira vez era sobre fracasso. Sem maquiagem, sem trilha épica, sem promessas de volta por cima. No início, Miguel achava que o interesse duraria poucos dias, mas as mensagens continuavam chegando. Algumas eram simples. Obrigado por ter coragem. Outras eram confissões cruas. Eu falhei e me escondi por anos. Você me ajudou a respirar de novo. Ele lia tudo e respondia quase tudo. Levava tempo, mas era como costurar, ponto a ponto, os próprios pedaços. Certo dia, recebeu uma ligação inesperada. Era de Camila Dornelles, jornalista de uma grande revista de negócios, que meses antes havia publicado a manchete cruel: "A ascensão e queda de um farsante." "Oi, Miguel, eu queria ouvir a sua versão agora." Ele pensou em desligar, mas não. Ele não era mais o homem que evitava confronto. "Pode vir ao ateliê, mas sem câmera, sem produção, só conversa." Ela foi. Encontrou Miguel servindo café numa mesa de madeira lascada, com roupas simples e olhos tranquilos. Passaram 2 horas conversando. Ele não tentou se justificar. Só contou. 2 semanas depois, a matéria saiu. Desta vez, com outro título. Ele perdeu tudo e escolheu continuar. Não houve explosão, mas a mudança foi visível. Clientes novos começaram a aparecer no ateliê. Gente comum, atraída não pela marca, mas pela verdade. Um homem que foi cliente da Eduminde apareceu, tímido. "Eu te xinguei nas redes, lembra? Fui duro, mas agora queria um terno simples, um de recomeço." Miguel sorriu. "Vamos fazer juntos." Helena observava tudo de longe. Não precisava intervir. Ela sabia que a verdadeira reparação não viria de manchetes, mas da maneira como ele voltava para casa todos os dias. Menos tenso, mais presente, com histórias novas, com humanidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os pais de Helena continuavam em silêncio. Nenhum contato, nenhum recado, até que, numa tarde chuvosa, o interfone do ateliê tocou. Era Isabel, a mãe. Helena hesitou. Pensou em não atender, mas atendeu. A mãe entrou com um guarda-chuva encharcado e os olhos inquietos. Olhou para o espaço, os tecidos pendurados, os desenhos na parede, a luz suave que entrava pelas janelas altas. "Você parece bem", disse, quase como quem pede desculpas. "Estou tentando ficar", Helena respondeu. Isabel caminhou pelo espaço como quem pisa em memórias. Parou diante de uma peça em exposição. Um vestido curto, simples, feito de sobras de tecido, com uma frase bordada no ombro. "Amor não exige plateia." "Foi ele quem bordou?" perguntou. Helena sorriu. Ele costurou as letras. "Eu desenhei a frase." Isabel assentiu, suspirou. "Seu pai ainda está resistente, mas ele assiste aos vídeos dele, só não diz em voz alta." "Eu não preciso da aprovação dele, mãe. Só precisava que vocês soubessem que eu estou bem." Isabel segurou a mão da filha por alguns segundos. Depois apenas disse: "Ele vai aparecer, mas do jeito dele, rígido, atrasado, mas vai." E foi embora. Dias depois, um envelope foi entregue no ateliê, sem remetente.
Lá dentro, uma foto antiga de Helena ainda criança, brincando no quintal da casa dos pais. Atrás da foto, um bilhete curto. Você ainda é minha filha, mesmo quando escolhe diferente. R. Miguel não perguntou nada. Só a abraçou quando ela mostrou. E à noite, cozinhou o prato favorito dela, silenciosamente, como sempre faziam quando o mundo lá fora dava sinais de mudança. Mas nem tudo foi reconciliação. Alguns círculos sociais dos quais faziam parte antes, os jantares, os eventos beneficentes, os parceiros de negócios, simplesmente desapareceram. Convites pararam de chegar. Alguns conhecidos cruzavam a rua quando os viam. Miguel, a princípio, sentia um desconforto, mas logo entendeu. A exclusão era a libertação. Eles não pertenciam mais àquele teatro. Numa tarde de sábado, enquanto pintavam juntos as paredes do pequeno escritório nos fundos do ateliê, Helena fez uma pergunta inesperada. Você ainda sonha em ter sua empresa de volta? Miguel largou o pincel. Pensou. Não aquela empresa, mas talvez outra. Uma que não me consuma, uma que não me transforme num personagem. E se você não conseguir? Ela perguntou sem ironia. Então tudo bem. Já consegui o que importa. Ela sorriu. E naquele momento entendeu que ele não estava mais tentando provar nada, nem para ela, nem para o mundo. Ele só queria viver, inteiro. No mês seguinte, o canal de Miguel foi convidado a integrar uma plataforma de podcasts sobre saúde emocional. Um dos vídeos que ele postou, onde falava sobre o medo de fracassar na frente de quem se ama, viralizou entre terapeutas e educadores. A repercussão gerou convites para falar em escolas, ONGs, grupos de apoio, mas o momento mais marcante veio num evento pequeno, numa biblioteca de bairro, onde uma jovem se levantou no fim da palestra e disse: Eu estava prestes a desistir de tudo, e te ouvi dizendo que errar em voz alta é melhor do que morrer calado. Aquilo me segurou. Miguel desceu do palco e a abraçou. Não disse nada, porque ali ele entendeu. Não era sobre recomeçar para ter sucesso, era sobre recomeçar para continuar sendo. Aquele era seu papel agora. Não como ídolo, mas como presença. E para Helena, assistir aquilo era como ver uma colheita silenciosa. Sementes plantadas na dor, florescendo na vulnerabilidade. Eles ainda moravam em um apartamento modesto. O ateliê ainda era pequeno, mas o mundo, aos poucos, reagia não com aplausos, e sim com respeito. E isso era tudo. Durante muito tempo, Miguel acreditou que sucesso era sinônimo de controle, que amar era garantir estabilidade e que ser digno de alguém significava nunca falhar. Ele cresceu ouvindo que quem perde vira motivo de vergonha e que quem sente demais vira peso. Então, aprendeu a calar, a esconder, a se vestir de vitórias, mesmo quando tudo por dentro estava em ruínas. Mas o colapso não veio para puni-lo, veio para revelar. E o que sobrou, depois que tudo desabou, foi o que realmente importava, a verdade, mesmo imperfeita, o amor, mesmo ferido, a presença, mesmo em silêncio. Miguel descobriu que a vergonha só tem força quando a gente acredita que errar nos torna indignos. E que pedir ajuda, longe de ser fraqueza, é a forma mais corajosa de dizer: eu ainda quero continuar. A queda não foi o fim. Foi o ponto em que ele finalmente parou de fugir de si. E Helena, por sua vez, entendeu que confiar não é nunca se decepcionar. É, às vezes, ter o coração partido e, mesmo assim, escolher não endurecer. Ela cresceu cercada por expectativas, por moldes de como uma mulher deve se comportar, amar, escolher. Por muito tempo, achou que amor era o que cabia no roteiro. Mas ali, diante do homem que ousou falhar diante dela, percebeu que amor real é o que sobrevive à ausência de roteiro. O casamento deles não aconteceu diante de centenas de convidados, mas algo muito maior se construiu na sombra daquele altar. Uma vida sem plateia.
Hoje eles sabem que a intimidade mais forte não está nas promessas feitas sob holofotes, mas nas escolhas diárias feitas quando ninguém está assistindo. Miguel não voltou a ser o empresário de antes. Nem quer. Helena não se tornou a estilista das capas. Também não precisa. Eles não se definem mais por números, títulos ou metas, mas pelo simples ato de ficarem, mesmo quando o mundo inteiro vai embora. A maior lição deles não é sobre superação, é sobre coragem. Coragem de fracassar, coragem de contar, coragem de recomeçar, mesmo com medo. Porque às vezes o amor não está no felizes para sempre. Está em eu continuo aqui, mesmo agora. E isso é tudo. 2 anos depois, ninguém mais falava do escândalo. As manchetes haviam mudado de rosto. Novas promessas surgiram, novos fracassos apareceram, e o nome de Miguel Diniz ficou guardado no fundo de algumas buscas esquecidas da internet. Mas ele não sentia falta. Miguel e Helena agora moravam em uma casa térrea, com janelas grandes e jardim nos fundos. Nada sofisticado, mas nela cabia tudo o que eles aprenderam a valorizar. Luz, silêncio e a possibilidade de recomeçar todos os dias sem precisar impressionar ninguém. O ateliê Horizonte cresceu devagar. Helena começou a formar uma pequena rede de costureiras autônomas, mulheres que, assim como ela, buscavam viver da própria arte com dignidade. Juntas, criaram coleções que não seguiam tendências, seguiam histórias. Cada vestido vinha com uma pequena carta escrita à mão, feito com tempo por alguém que também está reconstruindo. Miguel se tornou o gestor do ateliê, mas de um jeito diferente. Trocou planilhas por conversas, lucros por propósito. De vez em quando ainda dava palestras, mas agora era ele quem recusava convites de eventos que pediam glamour e performance. Só aceitava onde a escuta era verdadeira. Seu canal cresceu de forma orgânica, sem explosões, sem viralizações forçadas, mas com seguidores fiéis que acompanhavam seus vídeos semanais sobre recomeço, falhas e escolhas difíceis. Um dos quadros mais assistidos se chamava Coisas que Aprendi Errando. Simples, direto, humano. Certo dia, Helena recebeu uma ligação de uma editora. Queriam transformar as cartas do ateliê em um livro. Ela hesitou, depois sorriu. Aceitou. O livro se chamou Coisas que Permanecem e foi lançado em uma livraria de bairro. A fila de autógrafos era pequena, mas cada pessoa que apareceu ali tinha algo em comum. Todas tinham sido tocadas pela verdade, não pelo espetáculo. E os pais de Helena? Roberto e Isabel nunca pediram desculpas abertamente, mas começaram a visitar a casa aos poucos, trazendo café, plantas, silêncio e, eventualmente, orgulho. O pai nunca voltou a chamar Miguel de genro, mas passou a perguntar sobre as finanças do ateliê, o que para ele era um gesto imenso. Isabel, por outro lado, tornou-se frequentadora fiel das costureiras e até aprendeu a fazer pequenos ajustes sozinha. A vida deles não virou conto de fadas. Ainda havia boletos, dias ruins, diferenças, mas havia também algo novo: paz. Miguel e Helena não se casaram oficialmente, pelo menos não do jeito tradicional. Mas naquela casa, em cada refeição dividida, em cada silêncio confortável, em cada roupa estendida no varal, o amor estava inteiro. E bastava. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa um like. É a nossa maneira de saber que vale a pena continuar contando histórias que tocam de verdade. Agora me conta, de qual cidade você está assistindo? Eu leio cada comentário com carinho e respondo sempre que posso, porque você faz parte disso aqui comigo. E se você acredita no poder de histórias reais, se inscreve no canal. Estamos só começando, e sua presença aqui é o que nos dá força para seguir. E não vai embora agora. Escolhe uma das histórias que deixei na tela. Te encontro no próximo vídeo.